Caros alunos de pesquisa operacional, bom dia a todos. Agora mais próximo aí o retorno às aulas presenciais, né? Pelo que a gente está vendo, acredito que dia 15 de maio nós voltaremos com alguma restrição de isolamento, de número de alunos e tal, mas está muito próximo aí de retornarmos aos nossos encontros presenciais. Gostaria de deixar vocês bem tranquilos quanto ao andamento da disciplina. Nós estamos em dia, trabalhando com Simplex, trabalhando com método gráfico. Nós temos mais um conteúdo que é o Solver, que eu pretendo desenvolver em junho. Nós vamos ter 3 encontros em junho, a gente tem um feriado, Corpus Christi, e mais 2 conteúdos, muito mais tranquilo de absorver que o Simplex e o gráfico, que eu pretendo passar aí no último encontro de maio. Então nós estamos bem dentro aí do esperado com o andamento da disciplina. Voltando dia 15, a gente faz mais uns 2 exercícios aí de método gráfico e método gráfico e Simplex para tirar todas as dúvidas, e já avançamos para o conteúdo novo e deixamos junho para nós trabalhar com o sistema, com o Solver, tá? Então, apesar de todos os contratempos, a disciplina vem num andamento bem bom. Essas dúvidas que vocês têm, às vezes, na hora de modelar, na hora de analisar um gráfico, isso é bem normal. Isso acontece e é uma disciplina nova, que vocês estão usando habilidades, conhecimentos que antes vocês não praticavam, então é normal que aconteça. A maneira de resolver esse gap não existe, né? Não tem que nem Matrix. Resolver exercício, encarar exercícios com lógicas diferentes e tal, para ir construindo esse conhecimento. Quando eu digo não tem Matrix, é aquilo, não sei se a maioria de vocês assistiu o filme, o Matrix era assim, né? O O'Neill, ele queria aprender algo, por exemplo, dirigir helicóptero. A Matrix já mandava um software para ele, e ele em 2-3 minutos era o melhor piloto de helicóptero do mundo, sem praticar, né? Aqui não tem Matrix. É HBB, né? Não sabe o que é. É fazer exercício e realmente botar a bunda na cadeira e praticar. Não existe como fazer a evolução em disciplinas de lógica, disciplinas de exatas, sem fazer exercício. Não tem como, tá? Então, nessa linha, nós vamos fazer mais um hoje, tá? Vamos usar o método gráfico para ajudar essa transportadora a carregar essa carreta aqui com o melhor lucro, respeitando as restrições. Então, a carreta tem espaço para 800 volumes. E ela vai carregar 3 produtos: o fogão 5 bocas, a coifa e o fogão 4 bocas. Nós vamos fazer uma suposição, vamos partir de uma premissa. Nós vamos partir da premissa que tanto o volume para o fogão 5 bocas, como o volume para a coifa, como o volume para o fogão 4 bocas, eles são padrão. Todos os 3 volumes têm o mesmo tamanho, tá? Então, quando eu falo em 800 volumes dos 3 produtos, eu estou considerando os 3 produtos com que caibam num volume padrão. Então vamos lá. O fogão 5 bocas, eu preciso carregar 200 fogões e eu tenho um lucro de 20. Vocês vejam bem aqui, ó. Aqui está um detalhezinho. O fogão 5 bocas não pede mínimo nem máximo. É mandatório que carregue 200. Então, esse cara aqui já foge da minha variável de decisão. Eu não tenho decisão sobre a variável fogão 5 bocas. Então, ela deixa de ser uma variável. Ela não é variável para o meu problema. Ela é uma constante, porque já está determinado que, nesse caso, serão 200 fogões.
Agora aqui já tem uma variável, ó, no máximo 200 coifas. Então posso carregar 180, 150, 140, 100, 0, 200, no máximo 200 coifas. Então de 200 para menos eu estou liberado para carregar. E eu tenho um lucro de 30. E o fogão 4 bocas é o contrário, no mínimo 100. Eu posso carregar 100, até 600 eu posso carregar. Por que não posso carregar 800? Porque 200 volumes já estão reservados para o fogão 5 bocas. Agora, se eu quiser carregar 600 fogões 4 bocas, nada me impede. É no mínimo 100, tá? Com um lucro de 10. Então, eu já coloquei as restrições. A quantidade de coifa é uma restrição, X1. A quantidade de fogão 4 bocas é outra restrição. Capacidade da carreta é uma restrição. Vocês viram que eu já coloquei aqui, ó, que a capacidade da carreta é 600 volumes, pois 200 já estão reservados para o 5 boca, certo? E na variável e na função objetivo, eu já coloquei aqui para vocês que, como o fogão 5 bocas não é uma variável, eu já coloquei aqui, ó, o lucro que ele vai dar. Eu vou ter que carregar 200 fogões 5 bocas com lucro de 20. E aí montei a função objetivo. Ok? Então vamos fazer esse exercício. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Eu descubro as minhas variáveis de decisão. Eu vou chamar então X1 é a quantidade de fogão 4 bocas. X2 quantidade de coifas, certo? Então, vista minhas variáveis de decisão, qual o próximo passo? O próximo passo é eu determinar a minha função objetivo. Qual é? Máximo lucro. Maximizar lucro vai ser igual o número de X1. Qual o lucro do X1? X1 é o fogão 4 bocas. O lucro do X1 é 10. Então vamos lá. X1 vezes 10. Mais X2 é o número de coifas que eu vou carregar. Qual o lucro que eu tenho por coifa? Coifa é 30. Professor, eu quero chamar a coifa de X1 e o fogão 4 bocas X2. Não tem problema. O resultado vai ser o mesmo. O lucro, máximo lucro vai ser o mesmo, tá? O número de coifas vai ser a mesma, o número de fogões vai ser o mesmo. Então vamos lá. Mas o outro produto que eu vou carregar na carreta, eu vou carregar 200 fogões 5 bocas com lucro de 20. 200 vezes 20. Então, meu máximo lucro vai ser igual a 10x1 10x1 mais 30x2 mais 200 vezes 2, vamos fazer aqui para dar 4.000, igual 200 vezes 2, enter.
4.000. Opa, 200 vezes 20. 200 vezes 20. 4.000. Vou na fórmula de barra e boto aqui em cima. 4.000. Enter. Então essa já achei a minha função objetivo. Ok? Depois de encontrar a função objetivo, nós vamos para as restrições. Eu tenho restrições técnicas. Primeira restrição técnica, capacidade da carreta. A capacidade da carreta é de 800 volumes, tá? Geralmente os caminhões, as capacidades se medem em volume, tá? Mas não em unidades, geralmente é metros cúbicos. Eu poderia até ter feito em metros cúbicos, mas achei mais simples para vocês entenderem se fosse por volume unitário, tá? Capacidade da carreta. Então eu tenho que x1, a quantidade que eu carregar de fogão 4 bocas, mais a quantidade de coifas que eu carregar, tem que ser menor ou igual a 600. Porque foi o que sobrou, né? Menor ou igual a 600. Vejam, a carreta, ela tem um volume de 800. Mas aqui, ó, 200, fogão 5 bocas já é certo. Então sobrou só 600 para o x1 e para o x2. Ok? Então vamos lá. Essa é uma restrição técnica. Agora vem as restrições de demanda. Então, restrições técnicas. O que eu tenho de demanda do x1? Vamos ver. x1 tem que ser, vamos aqui no problema, no mínimo, aliás, x1 é o fogão? É. Aí sim, você não pode se atrapalhar. Se você começou a chamar o fogão de x1, vai com ele até o fim, senão dá erro, tá? x1, no mínimo 100 fogões. Então, x1 tem que ser maior ou igual a 100. Tem que ser maior ou igual a 100. E x2, a coifa. Qual a demanda da coifa? No máximo, então tem que ser menor que 200. No máximo 200. Então tem que ser menor ou igual a 200. Muito bem, já temos as nossas restrições. Agora, por último, restrições de não negatividade. x1 e x2 não podem ser menor que zero, eles têm que ser sempre maior que zero. Então vamos botar aqui x1 maior que zero, e x2 maior que zero. Vamos copiar aqui, x2 maior que zero, certo? Agora eu modelei meu problema. Eu descobri minhas variáveis de decisão, descobri a minha função objetivo, descobri minhas restrições técnicas e as restrições de não negatividade. Agora eu posso... chimarrãozinho é bom de manhã para esquentar o peito, está frio hoje. Então, agora eu posso plotar o meu gráfico. Para isso, eu vou ter que transformar as minhas
inequações, as restrições em equações. Muito simples. Vamos lá, vamos copiá-las aqui. E eu vou transformá-las em equações. Então fica, já vou transformar o x1 para x. Fica x mais y igual a 600, restrição de capacidade da carreta, ok? Já vou achar então os dois pontos. Quando P1, quando x é 0, ele é 600, o y, e o contrário é verdadeiro. P2, quando o y é 0, o x é 600. Ok? A outra também, x é igual a 100 e y igual a 200. Aqui então, pessoal, é aquela famosa reta passando pelo ponto 100 no eixo x, e esta é a reta passando pelo ponto 200 no y, ok? Porque qualquer valor que eu der para y, o x sempre vai ser 100. Qualquer valor que eu der para o x, o y sempre vai ser 100. Então, já tenho as condições de fazer minha reta. Vamos lá, inserir formas, pego os eixos aqui. Deixa eu ver como é que eu formatei os eixos. O professor já fez aqui, né? 2 em 2. Fica melhor, fica mais amplo o gráfico. Então nós vamos formatar o gráfico. Hoje não está fácil, pessoal. Vamos desculpando aí a tosse, porque eu estou um pouco... Não é corona, viu? É só resfriado. Ontem eu acho que fiquei muito tempo aqui vendo filme e tal. A mulher estava na sala, porque na cozinha aqui é muito frio. Então vamos lá. 600, então aqui vai ser o 100. Aqui vai ser 100, 150, 200, 300, 400, tá errado. Tá errado. 100, 150, 200, 250, 300 aqui embaixo. 50, 100, 150, 200 é aqui. Ok? Esse então é o nosso eixo Y. Vamos diminuir aqui para ficar bonitinho, tá? Diminuir aqui um pouquinho. Botar ele para 8. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então esse é o ponto 100. 150, 200. 250, 300. 350, 400.
450, 500, 550, 600. Aqui, pessoal, eu estou formatando a largura da célula. Nós começamos com 13 alguma coisa, né? 3 dá bem certinho, a largura da célula, 3, ok. Os quadradinhos ficam bem perfeitinhos, a questão da largura versus altura, fica realmente um quadrado, tá? Conferindo o gráfico, 100, 200, 300, 400, 600. Aqui 500, 600. Cem, 200, 300, 400, 500, 600. Aqui 550, 450, 350. E aqui 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600. Ok. Plotado os dois eixos, eixo X e eixo Y do plano cartesiano, nós vamos distribuir as nossas retas. Então, o plano cartesiano é formado por esses dois eixos que formam 4 quadrantes. Esse quadrante aqui, esse quadrante, esse quadrante e esse quadrante. O único quadrante onde o x e o y são positivos é esse cara aqui. Aqui que vai estar a minha solução. Aqui nesse quadrante, o x é positivo. Aliás, perdão, o y é positivo, mas o x é negativo. Nesse quadrante aqui de baixo, acontece o contrário. O y está abaixo da linha do zero, ele é negativo, e o x é positivo. E nesse quadrante aqui, tanto o x quanto o y são negativos. Por isso que eles nunca vão ser solução, esses 3 quadrantes aqui. O único quadrante onde x e y é maior que zero, ó, a nossa restrição de não negatividade, é esse quadrante aqui. Ó. Então, a nossa solução vai estar sempre aqui dentro do quadrante superior do lado direito. Ok? Vamos colocar a nossa reta. Vou pegar uma reta aqui, inserir reta. A primeira, que é a reta de capacidade, 600 e 600. Vamos lá, então. Ela passa pelos 600, passa pelos 600. Cem, 150, 200, 50, 300, 400, 50, 600. Certinho. Vamos dar uma corzinha para ela. Vamos botá-la vermelha. Então, essa vai ser minha reta 1. Vamos botar um vermelhinho também. Então, essa é minha reta 1. Tá? Essa é a reta 1. A reta 2 e a reta 3. Ver se algum aluno de PO. Não. Estão dormindo ainda. Muito cedo. Também não é tão cedo, né? 10h44. Vamos lá. Vamos fazer a reta 2. É aquilo que eu falei para vocês, ó. É uma reta passando pelo 100. Tá? Passando no ponto X igual a 100. Então, deixa eu copiar essa reta aqui. Ctrl C, Ctrl V. E vou passá-la pelo ponto 100. Ó, vou dar uma corzinha diferente para ela. Então aqui, pessoal, como eu falei para vocês, ó, quando o y é 0, o x é 100. Se o y for 100, o x é 100. Se o y for 200, o x é 100. Se o y for 300, o x é 100. Se o y for 600, o x é 100. Para qualquer valor que eu atribuir a y,
o x vai ser sempre 100. Então, por isso que ela é uma reta passando pelo ponto 100, no eixo x. A terceira reta é o mesmo raciocínio, só que ela passa pelo ponto y em 200. Qualquer valor que eu atribuir para x, o y será sempre 200. Está bem certinho aqui no 200. Ok? Então essa, vou botar outra coisinha nela. Essa é a minha, essa é a minha reta 3. É a outra reta da demanda. Vou botar o 3 aqui em lilás. Eu vejo nos exercícios que vocês estão me mandando bastante organização no gráfico. A organização no gráfico é, não digo 100%, mas 70% para nós termos uma solução bem assertiva, tá? Vamos subir um pouquinho ele aqui. Tá bom. Agora nós vamos escolher um ponto teste. Vamos escolher o ponto teste. Pode ser um aqui, pode ser um aqui, pode ser onde vocês quiserem o ponto teste, tá? Eu vou escolher o ponto teste aqui agora. Eu sempre escolho aqui, né? Vou escolher um aqui para nós fazermos diferentes exercícios, para vocês verem que o ponto teste não tem influência nenhuma. O que tem influência é a correta análise no ponto teste, se ele é verdadeiro ou falso para as retas. Vamos escolher o ponto, esse cara aqui. Ele é 100, 200 para o x e 100 para o y. Vamos pegar aqui o nosso testezinho aqui, ponto teste. Vamos colocar ele bem aqui, ó. 200 e 100. Então, o nosso ponto teste vai ser 200 e x. 200 para o x, 100 para o y. Certo? 200 para o x, 100 para o y. Professor, podia ser lá no outro quadrante? Pode. O ponto teste não influencia em nada. O que influencia é a análise que nós vamos fazer do ponto teste. Então vamos fazer as análises, que é o que mais importa. Vamos pegar aqui, vamos copiar esse ponto teste. E agora vamos fazer as análises. As análises, sempre eu tenho que pegar as inequações. Então vou pegar a primeira, que é a função original do problema. Vou botar ele de amarelinho aqui para destacar que ele é o ponto teste que nós escolhemos, tá? x1 mais x2 é menor ou igual a 600? Vamos lá, o x1 é 200, mais x2 é 100. É menor ou igual a 600? Vamos inserir o símbolozinho aqui. É menor ou igual a 600? Então vai ficar, vamos copiar aqui, 100 mais 200, 300. 300. É menor ou igual a 600? É, testou verdadeiro. Muito bem. Essa é a reta 1. Então, eu já vou aqui na minha reta 1 e vou marcar o que é falso para a reta 1. Tá? Vou pegar minha caneta aqui. Vou lá riscar o conjunto falso. Se ele é verdadeiro para 1, tudo que está acima da 1 é falso. Tudo que está acima da reta 1 é conjunto falso. Não vai ser solução para o meu problema. Tá?
está nesse quadrante aqui, testou falso. Ah, mas o senhor não viu a reta 3 ainda, não viu a 2. Não importa, porque o conjunto solução tem que satisfazer as 3 retas ao mesmo tempo. Então, testando falso para 1, eu sei que aqui em cima não vai ser solução do problema. Pode ser verdadeiro para 2, ó, mas não interessa. Tem que testar verdadeiro para... Nossa, botei até acima do gráfico aqui. Para as 3 retas. Vamos ver a 2. Vamos ver a reta 2. Vou fazer mais uns carinhos aqui. Vamos ver a reta 2. ESC. A 2. x1 maior ou igual a 100. Copio ela aqui. x1 é 200. 200 é maior ou igual a 100? É maior ou igual a 100. Então, testou verdadeiro. Essa é a reta 2. Vamos ver a reta 2, onde é que ela está. O ponto é verdadeiro para a 2. A 2 está aqui em cima. Então, tudo que está para a direita da reta 2 é verdadeiro. Tudo que está à esquerda é falso, porque o ponto está à direita da reta e testou verdadeiro. Então, tudo que está à esquerda vai ser falso. Não estou olhando mais nem a 1 nem a 3, só a 2. Opa, aqui deu um creu. O ponto ficou... Xzinho passou a reta. E já vou marcar os não negatividade aqui, ó. Aqui não vai ser solução. Nunca vai ser solução. Porque a solução vai estar só no primeiro quadrante. No segundo quadrante eu tenho o y positivo, porém o x é negativo. No terceiro quadrante eu tenho x e y negativo. E no quarto quadrante eu tenho x positivo, porém o y é negativo. Então esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, no sentido anti-horário, sentido contrário aos ponteiros do relógio. Muito bem, a reta 2 está analisada. Vamos ver a reta 3. A reta 3 é a última restrição. x2 é menor ou igual a 200? 100 é menor ou igual a 200? Verdadeiro. Uma dúvida, professor, eu posso testar uma reta com cada ponto? Não. Eu faço a mesma base de análise. Eu posso colocar o ponto em qualquer lugar, mas depois eu tenho que analisar as 3 retas em relação ao mesmo ponto, tá? Então, sempre o ponto teste que eu usei para esta reta, eu uso para esta inequação e uso para esta inequação. Então, aqui 100 é menor ou igual a 200. Testou o verdadeiro também. Onde está a reta 3? Está aqui. Então, o ponto é verdadeiro. Então, tudo que está acima da reta, porque o ponto está abaixo da reta e testou o verdadeiro. Tudo que está acima da reta é falso. Certo? O ponto testou verdadeiro está no quadrante inferior. Então, tudo que está no quadrante superior acima da reta é falso. Muito bem, já marquei minhas restrições de não negatividade, que não pode ser solução. Sobrou o meu conjunto de solução aqui. Usando o mesmo padrão,
eu vou puxar umas retinhas aqui, um pouquinho mais espessa e da cor verde, para nós determinarmos aí o conjunto de solução, delimitar. São 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vou botar a primeira aqui. Vou botar a segunda. Vou botar a segunda aqui. Vou botar a terceira aqui. Vamos botar a quarta aqui. Então esse é o meu conjunto de solução, ok? Vou inserir um Szinho ali para marcá-lo. Vou botar o S. Vou botar ele grandão aqui. Vou botar ele verdinho. Esse é o meu conjunto de solução. Ok? Está pronto o exercício? Não, porque eu quero encontrar o máximo lucro. Eu sei que todos esses pontos que estão em cima da reta e dentro desse conjunto são solução para o meu problema, mas eu não quero a solução, eu quero a melhor solução, aquela solução que vai dar mais lucro, certo? Se eu pedisse só o conjunto de solução, já está pronto, todos esses pontos solucionam o problema respeitando todas as restrições, mas eu quero o máximo lucro, então eu pego a minha equação do lucro, trago ela aqui e vou estipular um lucro máximo, tá? Vamos ver que lucro eu posso dar. Se eu der um lucro de 7.000, quando passar o 4.000 para o outro lado, vai ficar 3.000. 4, 5, vai ficar 3.000. 3.000 se eu divido por 10, vai dar 300. Se eu divido por 30, vai dar 100. Acho que é um bom lucro para estipular. Vejam que eu vou ficar com essa equação aqui, ó. 10x mais 30y mais 4.000, certo? Eu estou prevendo que eu vou isolar o x e o y, então o 4.000 vai passar para o outro lado. O 4.000 vai passar negativo, fica 7.000 menos 4.000 igual a 10x mais 30y, certo? Então aqui vai ficar 3.000 igual a 10x mais 30y. Ok? Agora eu vou achar os pontos. Por isso que eu dei o valor de 7, porque quando o 4 passa para cá, ele vira 3.000, que divide fácil por 10, divide fácil por 30. Podia ser outro lucro, qualquer lucro vocês determinam, tá? Desde que fique legal para plotar no gráfico. Então, se eu isolar o x, vamos botar P1. Se eu der valor 0 para o x, o y vai ser 3.000 divididos por 30. Vamos fazer aqui, igual 3.000 divididos por 30. Vai dar 100. Certo? Se eu der valor 0 para
o y vai ficar 3.000 divididos por 10. Vai ficar igual a 3.000 divididos por 10. 300. Então, o x vai ser 300 quando eu der o valor de 0 para o y. Ficou um ponto legal de plotar. Ó. Passa pelo 100 no y e pelo 300. Ó, passa pelo 100 e vai passar pelo 300. Se vocês deram um valor que não ficou bom, que deu quebrado, tentem de novo com outro valor. Aqui é tentativa e erro, não tem fórmula mágica, tá? É tentativa e erro. Tudo isso para nós descobrirmos a inclinação dessa reta. Então vamos lá, vamos traçar a reta do lucro. Eu pego uma reta aqui, não vai dar para pegar, vamos inserir uma reta. Eu insiro uma reta e vou colocá-la naquele nosso padrão, né? Da reta do lucro. A gente faz ela pontilhada, um pouquinho mais grossa, mais espessa. Faz ela pontilhada, um pouquinho mais espessa ainda. Vou botar aqui, aqui. E agora eu vou traçar. Então a reta do maior lucro, ela passa pelo 100 no y e pelo 300 no x. Vamos lá. Ela passa pelo 100 e 300. 300 está aqui e o 100 está aqui. Correto? 100, 200, 300. Pessoal, não tem problema de fazer na mão, tá? Eu sempre fiz na mão os exercícios. Agora, devido aí a essas aulas online que eu estou fazendo no Excel. Agora, qual a restrição de fazer na mão? Você tem que usar um papel quadriculado ou, né, prestar muita atenção na escala do gráfico. Se você fizer esse eixo maior que esse, com a escala diferente, já vai dar problema. Não vamos conseguir fazer uma análise correta. Então, não tem dificuldade de fazer na mão. Tanto que nas aulas eu faço todos os exercícios no quadro. Eu tenho uma régua onde eu faço os exercícios com canetão e régua no quadro, certo? A única restrição é fazer um gráfico que você tenha as coordenadas bem certinho, você tenha um padrão nas coordenadas, senão você não acha a resposta. Então, no nosso caso aqui, a reta do lucro, ela tem a coordenada 100 no y e 300 no x. 100, 200, 300. Agora, se eu estou fazendo na mão, eu tenho que pegar a minha régua, colocar embaixo dessa reta e rebatendo a régua, tentando manter o máximo o ângulo de inclinação, até sair do conjunto. Achar o último ponto, o ponto mais distante do conjunto, onde eu vou ter o máximo lucro. Se fosse o mínimo custo, eu rebatia para baixo, até ao primeiro ponto do conjunto, o ponto mais abaixo do conjunto de solução. No Excel é muito simples, você só copia a reta, Ctrl C, Ctrl V, você copia a reta que ela mantém a mesma, ela mantém a mesma inclinação, ela dá sobreposta à reta que você copiou. E aí você sai com ela em direção ao último ponto do conjunto. Belezinha. Então esse é o ponto mais distante, é o ponto que eu vou obter o máximo lucro ao carregar minha carreta, certo? Então eu vou marcá-lo aqui. Vou marcá-lo aqui como meu ponto solução, meu PS. PS, ele vai ser... Por que não fica PS? Ele vai ser, então... Vai ser o... O que vem aqui? Aqui é 100, 200, 300, 400. 400 para o X... E para o Y ele é 200, certo?
Se eu tenho dúvida de enxergar, eu posso marcar uma retinha aqui, ó. Pego e insiro uma reta pontilhada. Vou fazer ela pontilhada bem fininha. Certo? Eu trago ela aqui, ó. Ó, esse ponto cai bem em cima do 400, ó. 100, 200, 300, 400 para o X. Para o Y não precisa, porque ela já vem aqui e já dá no 200, né? Então, usando esse artifício aqui, eu consigo achar bem certinho o ponto. Nós já usamos o artifício da reta pontilhada num outro exercício aí que nós precisamos visualizar qual ponto que ela corria no eixo x e y, ok? Então esse é meu ponto de solução, 400 para o x, 200 para o y. O que quer dizer isso? Então eu venho aqui vou copiar o ponto de solução, agora eu não preciso mais do gráfico. Eu venho aqui, esse é meu ponto de solução. Substituo o ponto de solução na equação do lucro. Então fica máximo, lucro vai ser igual a 10 que multiplica x1. Então é 10 vezes, o x1 é o x, 400, mais 30 que multiplica o x2, 30 que multiplica o x2, que é 200, mais 4.000. Então, o máximo lucro vai ser igual 10 vezes 400, dá 4.000, mais, aqui é 20, tá? É 30, não é 300. Mais 30 vezes 200, vai dar 6.000. Mais 4.000. Então, meu máximo lucro vai ser igual a 4 mais 6, 10, 14.000. Então, esse é meu máximo lucro. Então, para obter o máximo lucro de 14.000, devo carregar a carreta deve ser carregada desta forma. X1 é 400 fogões 4 bocas, 200 coifas e 200 fogões 5 bocas. Desta forma, eu obtenho o máximo lucro. Certo? Então, esta é a resposta do problema. Como que eu tenho que carregar a carreta para obter o máximo lucro? Com 400 fogões 4 bocas, que é o X1, 200 coifas, que é o X2, e 200 fogões 5 bocas, que eu não tinha alternativa. Já dizia lá no problema que eles deveriam ser
carregados, nem mais nem menos. Então, dessa forma, nós conseguimos, utilizando a PO, maximizar o carregamento de uma carreta, respeitando as restrições, tá? Aqui eu poderia botar restrições de peso, restrições de consumo de combustível, verificar as estradas que pagam menos pedágio. Então, é dessa forma que a pesquisa operacional ela é utilizada na vida prática, no dia a dia, na vida real, sempre tentando maximizar o lucro e minimizar o prejuízo. Tá? Maximizar o lucro e diminuir os custos. Talvez, na hora de carregar a carreta, eles não carreguem bem assim a carreta. Talvez eles botem um pouco mais de coifa, não sei. Mas, pelo menos, você tem uma diretriz técnica que te diz que você vai ter 14 mil de lucro se carregar a carreta dessa forma. E é a melhor maneira de você carregá-la para ganhar dinheiro. Vamos supor que você carregue de uma outra maneira e tenha 10 mil de lucro, 11 mil. Né? São 3 mil a menos. Em 100 viagens são 300 mil a menos. Está perdendo dinheiro. Então, a pesquisa operacional ela te dá uma base técnica de dados para você tomar, você como gestor da transportadora, tomar a melhor decisão. Se você não tomar a melhor decisão, você pelo menos está consciente que existe uma decisão melhor que aquela que você tomou, certo? Então, para isso que é utilizada a pesquisa operacional no nosso mundo real. Tá? Todos esses problemas que nós estamos fazendo com gráfico ou com simplex, nós vamos resolvê-los usando o Solver, que é o nosso próximo conteúdo. Nós vamos trabalhar com o Solver, que é um software que existe dentro do Excel. Nós vamos aprender a baixá-lo. Qualquer versão do Excel, por mais antiga que seja, você consegue baixar o Solver. E nós vamos solucionar todos esses problemas apenas utilizando o software. Tá? Então é o nosso próximo passo. Hoje também eu vou postar mais um exercício para nós praticarmos de uma fábrica de sapatos e de bolsas, onde o fabricante ele tem dois produtos, são sapatos e bolsas. Ele tem uma restrição de tempo, então numa hora ele quer ter o máximo lucro. Qual o mix de sapatos e bolsas para ter o máximo lucro em uma hora? E ele tem uma restrição de matéria-prima, das peças de couro. Ele só dispõe de 6 peças de couro a cada hora. Então nós vamos montar um simplex e nós vamos montar um gráfico, e os dois têm que se conversar, tem que dar uma solução muito próxima entre o simplex e a solução gráfica, para nós praticarmos esse conhecimento. Tá? Então mais um exercício, e eu acredito que com esse último exercício a gente praticamente encerra esse conteúdo e podemos passar para o próximo. Tá? Então nós estamos aqui, a próxima aula é dia 5, nós estamos falando aqui de dia 12, quando vocês vão postar o exercício dos sapatos e das bolsas. Dia 19 nós já entramos no outro conteúdo. Depois dia 26 nós temos feriado, né? Aqui é Caravaggio. E dia 2 nós provavelmente já estaremos aí em aulas presenciais. A gente faz uma provinha, um testezinho sobre simplex e gráfico, e continua com o Solver avançando dentro do mês de julho. Ok? Então esse é o planejamento. Nós, dia 12 e dia 19, ainda trabalhamos com simplex e gráfico. Dia 26 nós entramos em feriado. Dia 2 nós fazemos um testezinho sobre o simplex, né? Talvez aqui nós já estaremos em aula presencial, a gente pode fazer uns exercícios juntos. E seguimos aí no nosso planejamento. Ok? Obrigado.